Eu sou Marcão, eu sou professor de História e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a revolta de Varsóvia que aconteceu em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. Quero só lembrar aqui, antes da gente começar a falar do assunto, do tema, que o tema desse vídeo aqui foi proposto pelo meu amigo e irmão Tiago Carvalho em um dos comentários em um dos vídeos anteriores. Então, quero logo aproveitar essa deixa para dizer o seguinte: se você tem alguma dúvida, se você tem alguma parte da história, alguma curiosidade, inclusive, sobre assuntos históricos, coisas que aconteceram na história do Brasil, ou até mesmo na história de outros países, em guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial e tal. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai pegar esses comentários de vocês com as sugestões, com as dúvidas, e o que for possível responder nos comentários a gente responde, e o que for um pouquinho mais complicado ou mais longo, a gente vai fazendo vídeo e vai respondendo, tirando as dúvidas de vocês ao longo do tempo. Então, se tiver dúvida, não se encabule, pode colocar aí nos comentários. Agora, indo para o tema que o meu amigo e irmão Tiago propôs, que é o seguinte: a revolta de Varsóvia em 1944. Provavelmente, se você me ouve falando isso, você deve pensar assim: revolta de Varsóvia em 1944, o que foi isso? Vamos entender isso aqui. Quando a gente fala da revolta de Varsóvia, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma coisa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E quando a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, a gente vai chegar no seguinte ponto. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e ela foi até 1945. Ela durou 6 anos. A revolta de Varsóvia aconteceu já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1944. Agora, para entender essa revolta de Varsóvia, a gente tem que entender o que é que aconteceu que levou a Polônia a essa guerra. Porque Varsóvia é a capital, é uma cidade que é a capital da Polônia. E essa revolta aconteceu em Varsóvia. Mas vamos entender o seguinte. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha inicia a Segunda Guerra Mundial atacando a Polônia. E aí, quando a gente vê isso, a gente deve pensar o seguinte: por que logo a Polônia foi atacada? Por que não a França, a Inglaterra? Por que não a própria União Soviética, que era como era chamada a Rússia comunista na época? Mas é o seguinte: quando acabou a Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, a Alemanha foi dividida em duas partes, em duas Alemanhas, para que a Polônia pudesse ter acesso ao mar. Então a gente tinha a Grande Alemanha, tinha um corredor polonês para que a Polônia tivesse acesso ao mar, e do outro lado a gente tinha a Prússia, a chamada Prússia Oriental, que era uma outra parte da Alemanha. Então a Alemanha dividida em duas gerava uma revolta tão grande nos alemães que o Adolf Hitler, que era o Führer, o grande líder da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, certa vez o Adolf Hitler disse o seguinte, abre aspas: o corredor Danzig, ou o corredor polonês, é a maior monstruosidade do Tratado de Versalhes, fecha aspas. Então, no dia 1º de setembro, às 5h35 da manhã, quando a Segunda Guerra Mundial se iniciou, a primeira bala, o primeiro projétil, a primeira agressão foi feita contra o corredor polonês, atacando a Polônia. E aí, eu quero que vocês se imaginem na situação dos poloneses. Era uma situação complicadíssima. O exército alemão era mais numeroso, mais bem equipado e atacou de surpresa a Polônia. Então, os poloneses devem ter se colocado ali numa situação catastrófica, mas foram lutar contra os alemães. E os poloneses nem imaginavam que o pior ainda estava por vir. Se você olha o mapa da Europa, daquela época, na Segunda Guerra Mundial, você ia ver que você tinha a Alemanha, tinha a Polônia no meio, e do outro lado você tinha a União Soviética, que era como era chamada a Rússia comunista. A Alemanha, antes da guerra, já tinha feito um acordo com a União Soviética, chamado Acordo Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos dois ministros do exterior, Ribbentrop da Alemanha e Molotov da União Soviética, onde no Acordo Ribbentrop-Molotov eles haviam acordado várias coisas. Era um acordo com cláusulas secretas, mas algumas das coisas que eles tinham colocado nesse acordo mútuo entre os dois países era o seguinte: a Alemanha não atacaria a União Soviética, nem a União Soviética atacaria a Alemanha, e
Os dois atacariam a Polônia e se encontrariam no meio da Polônia e dividiriam a Polônia ao meio, ficando metade da Polônia para a Alemanha, metade da Polônia para a União Soviética. Então, antes da guerra começar, já tinha um acordo da Alemanha com a União Soviética para atacar a Polônia e dividir a Polônia ao meio. Então, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha ataca a Polônia. Logo, alguns dias depois, a União Soviética também ataca a Polônia. No dia 25 de setembro de 1939, a guerra tinha começado no dia 1º. No dia 25, o Hitler ordena e começa o bombardeio sobre a cidade de Varsóvia. A Polônia é derrotada, o governo polonês foge e vai para o exílio em Londres, na Inglaterra. A Polônia praticamente deixa de existir. Metade da Polônia vai para a Alemanha, metade da Polônia vai para a União Soviética. E o povo polonês ficou sofrendo nas mãos nazistas da Alemanha e nas mãos comunistas da União Soviética. Era um caos, uma tragédia para a nação polonesa aquilo ali. Mas o povo polonês continuou sofrendo, mas um povo aguerrido. A Segunda Guerra Mundial vai acontecendo e vai se passando. A gente não vai ir detalhe por detalhe, porque não é assunto desse vídeo a gente falar especificamente da Segunda Guerra Mundial. Mas eu quero que vocês lembrem que em 1943 já tinha tido uma revolta do gueto de Varsóvia, judeus colocados no gueto sem comida, sem poder sair, colocados para morrer de inanição. Eles não veem outra saída, com fome, desesperados, saem para lutar, a imensa maioria morre. Mas aqui já começa a mostrar um ponto para a gente. Os poloneses, os cidadãos de Varsóvia, estava nascendo um espírito de luta aí. Até que a gente chega ao dia 1º de agosto de 1944, quando começa a revolta de Varsóvia. Eu quero que vocês entendam que a revolta de Varsóvia começa no dia 1º de agosto de 1944, porque os cidadãos de Varsóvia, os poloneses, eles veem uma oportunidade. Se a gente for olhar o cenário global, a gente vai ver que a Segunda Guerra Mundial em 1944 já estava mudando, já não era mais a Segunda Guerra Mundial de 1939. No começo da Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães pareciam que tinham vindo de outro planeta, mais velozes, mais fortes, com armas melhores, imparáveis, vencedores das maiores adversidades. E começava a ter aquele sentimento que ninguém vai ganhar da Alemanha, ninguém vai derrotar os soldados alemães, ninguém vai derrotar a Wehrmacht, as forças armadas, o exército alemão. Só que em 1944, o Hitler já tinha quebrado o acordo Ribbentrop-Molotov e tinha atacado a União Soviética. Agora já estava a União Soviética, a resistência francesa, a Inglaterra, os Estados Unidos entrariam na guerra. Estava meio mundo de gente já lutando contra a Alemanha. E a Alemanha já tinha tido algumas derrotas na guerra, finalmente. A primeira vez que os alemães foram derrotados foi na periferia de Moscou. Os alemães conseguiram chegar até na periferia, praticamente entrando na capital da União Soviética, e foram derrotados e começaram a ser empurrados. Eles estacionaram em Stalingrado e resolveram lutar e perderam, levaram uma surra em Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, que inclusive foi a primeira grande derrota da Alemanha. Todos os aliados pararam e viram e perceberam o seguinte: o monstro é grande, é valente, mas pode ser derrotado. Então, em agosto de 1944, os poloneses olham o cenário global e eles veem que os alemães vêm sendo empurrados da União Soviética de volta para a Alemanha pelo exército soviético. O exército soviético que era liderado pelo grande general Zhukov. Então, eles veem o exército da Alemanha sendo empurrado de volta para a Alemanha, e aí eles pensam o seguinte: vamos organizar uma revolta dentro de Varsóvia para atrair a atenção dos alemães, do exército alemão, para Varsóvia. Com isso, eles vão ser derrotados mais facilmente pelos soviéticos, que estão se aproximando da cidade de Varsóvia, e juntos, poloneses e os soviéticos expulsam os alemães. E tem aqui um ponto: os poloneses queriam eles mesmos conquistar e libertar a cidade de Varsóvia e depois a Polônia, para que, aos alemães serem expulsos
da Polônia, os soviéticos não pudessem dizer a Polônia agora é nossa. Os poloneses, eles queriam liberdade verdadeira, eles não queriam ser dependentes e fazer parte de uma ditadura, nem da Alemanha, nem da União Soviética. Eles não queriam deixar que os soviéticos fizessem todo o serviço, para depois dizer, olha, a Polônia é nossa, porque nós libertamos ela. Então, a coisa bonita da revolta de Varsóvia de 1944 é que o povo de Varsóvia, os poloneses, eles queriam liberdade para o seu próprio país, liberdade para a Polônia, liberdade para Varsóvia, fosse contra os alemães ou contra os soviéticos. Eles queriam uma Polônia livre, eles queriam um país livre, independente e com liberdade. Não queriam fazer parte de nenhuma ditadura. Agora, quando a revolta estoura, em 1º de agosto de 1944, os alemães são pegos de surpresa dentro da cidade, os poloneses começam a conquistar várias áreas da cidade. Nessa revolta aí participaram mais ou menos em torno de 40 mil soldados poloneses, comandados pelo governo que estava no exílio em Londres, da Polônia, que era contra os nazistas, mas também era contra os comunistas da União Soviética. E aí eles vão avançando, os soviéticos vêm se aproximando de Varsóvia, até que quando os soviéticos chegam perto da fronteira com a cidade de Varsóvia, eles acampam na outra margem do rio Vístula e eles estacionam seu exército e não atacam a cidade. Os poloneses então param, veem aquilo e pensam o seguinte: espera aí, então os soviéticos vão deixar os alemães atacarem a gente e derrotarem a gente? Então alemães e soviéticos só podem estar unidos aí contra a Polônia. E muito provavelmente foi essa mesma motivação. Os soviéticos não atacaram a cidade, a revolta dentro da cidade de Varsóvia foi destruída, todo o ímpeto de lutar foi controlado, milhares de pessoas morreram. Para você ter ideia, os números variam um pouco, mas tem gente que fala aí entre 15 e 30 mil soldados poloneses que morreram. Tem alguns números que chegam a 200 mil as mortes de civis, de pessoas que não eram do exército, que não eram soldados. Então a revolta ainda conseguiu durar 63 dias. A revolta que começou em 1º de agosto de 44 vai até 2 de outubro de 44, onde não dava mais, eles foram derrotados pelos alemães. E aí os alemães partem para pegar a população civil e massacrar e mandar ela para campos de concentração com mais intensidade, a bombardear a cidade. 90% dos prédios históricos da cidade, inclusive, foram destruídos. Então, Varsóvia foi devastada por completo. Essa que é a verdade. E os soviéticos, na outra margem do rio Vístula, só em janeiro de 45 é que eles retomam o ataque em direção à cidade de Varsóvia, conquistam a cidade. E aí a imprensa soviética coloca nos jornais assim: Varsóvia foi libertada. E eu imagino a cara dos poloneses naquela época pensando assim: libertada dos nazistas e agora capturada pelos soviéticos, que também eram uma ditadura cruel igual os nazistas. A ditadura do Stalin mandava matar milhares de pessoas. Vale lembrar que quando os soviéticos invadiram a Polônia em 1939, por ordem do Stalin, foi mandado matar 20 mil oficiais do exército, que foram mortos numa floresta com uma bala na cabeça, e o Stalin negava, dizia: não foi nós não, isso é coisa dos nazistas. Quando, em 1989, a União Soviética começou a abrir, o comunismo começou a acabar, aí foi revelado, foi mostrada a ordem original do próprio Stalin mandando matar esses 20 mil oficiais. Então, eu quero que vocês entendam que desde o começo, o plano da União Soviética era: vamos conquistar a Polônia vai ser nossa e vai ser um país satélite do comunismo e da ditadura soviética. Nunca a União Soviética pensou em vamos libertar a Polônia para a Polônia ser um país livre. O plano era: vamos tomar a Polônia dos alemães e a Polônia vai ser nossa. Então, eu acho muito bonito essa história da revolta de Varsóvia em 1944, já perto do final da guerra, porque mostra um povo que foi derrotado em 1939, seu governo foi para o exílio, ficou sem liderança, mas um povo aguerrido que em 1944 resolveu lutar pelo futuro do seu país, pelo futuro da sua pátria, porque queria ser independente, não queria fazer parte nem da ditadura nazista, nem da ditadura comunista. Infelizmente, eles não tiveram êxito,
Quem acabou conquistando, expulsando os alemães e conquistando a Polônia e Varsóvia, que era a capital, foram os soviéticos. E a partir daí, durante décadas, a Polônia foi apenas um estado vassalo, uma nação satélite da União Soviética. Ok? Então foi isso. Espero ter esclarecido esse ponto que o nosso amigo Tiago perguntou. E até mais.